Tá bom. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. A gente vai começar mais uma sessão da Gerência de Ensino e Pesquisa e Faculdade de Medicina da UFBA. E hoje a gente tem mais também, assim, nossos convidados são sempre muito especiais, mas hoje um mais especial, talvez, professor Cícero Fidelis, que já está nesta casa há muito tempo. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduado também pela UFBA. Atualmente ele é médico do Estado, da CESAB, e é professor adjunto da Faculdade de Medicina, médico cirurgião vascular. E, assim, ele vai falar muito, mas esse é um projeto e um sonho do professor Cícero de muitas décadas. Então, ele vai nos presentear e nós parabenizarmos a ele para essa exposição e querendo sempre mobilizar pessoas e abrir programas, abrir projetos para tentar ver que se essa assistência que ele vai expor para nós, ela melhora aí definitivamente, pelo menos, ou muito no meio acadêmico, que vai multiplicar depois com certeza. Obrigada, professor Cícero. Ok, obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, os agradecimentos para essa oportunidade na sessão científica da Gerência de Ensino e Pesquisa, que eu agradeço a toda a equipe, aqui na presença de Adriana. Agradeço também aos colegas professores que estão aqui e aos alunos que estão prestigiando também, e dizer da satisfação que eu tenho de, mais uma vez, abordar esse tema. Esse tema, por uma situação bem curiosa, ele foi abordado aqui há muitos e muitos anos atrás, a convite no anfiteatro, a convite do professor Rodolfo Teixeira e do professor Euni Rocha. Então, o pé diabético foi apresentado nesse anfiteatro há muitos e muitos anos atrás, quando esses dois professores, sensibilizados já com o início do trabalho e com as taxas elevadas de amputação, me convidavam para fazer aqui. Era uma sessão na segunda-feira, 11 horas. Eu não me lembro mais se chamava anatomoclínica, mas era uma sessão bem diferente da frequência dessa, a gente disputava lugares. Mas, enfim, o tema que eu trago tem esse título: Fatores de risco de ulceração e amputação em pés de pessoas com diabetes mellitus. E eu fiquei imaginando como fazer uma aula para uma plateia que fosse tão diversa, né? Professores, alunos, fisioterapeutas, médicos, enfermeiras e outros profissionais de saúde, enfim. E eu resolvi entrar nessa, como vocês dizem, os jovens, na vibe de Confúcio, em mostrar algumas imagens para você, para justificar o tema. E vocês vão ver aqui essa primeira imagem, um pé que aparentemente não tem nenhuma gravidade, mas vocês veem aí uma ulceração no primeiro pododáctilo. E se vocês repararem bem, vocês vão ver que tem uma hiperemia e tem algo mais amarelado aqui e mais hiperemia. E desapareceu o preguiado plantar. Quero mostrar com isso que por trás dessa simples úlcera tem aí uma progressão de infecção, né? O Vinícius já balançou a cabeça porque ele está fazendo parte de um dos nossos projetos do NEPED e ele é responsável por um capítulo de um livro que é um dos projetos do NEPED, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa, que foi idealizado inicialmente por mim e por Dr. Gildásio, e a gente está sensibilizado com a inexistência de detalhes sobre o exame do pé da pessoa com diabetes. E esse aqui é um exame clínico ao alcance de todo mundo. E por que isso é importante? Porque termina acontecendo isso, quando poderia ter sido evitado. Uma lesão aparentemente ingênua na base do quinto dedo, mas se você reparar, já tem hiperemia ali na parte central do pé e terminou desta forma. Esse paciente que teve um trauma no pododáctilo, é um paciente com insuficiência renal, do serviço de hemodiálise do Ananeri. Esse paciente, anos depois, nós tivemos o prazer, eu e Siqueira, ele nos tirou um feriado do Dia das Mães. Foram 10 horas de cirurgia, porque ele terminou ele fazendo um transplante renal dele lá também. E
casos são casos que, como eles chegam em uma situação que eles não têm isquemia, então eles têm uma chance de, num hospital de alta complexidade, a gente conseguir salvar. Nenhum deles perdeu o pé, mas com uma ameaça muito grande. Perderam pododáctilos, perderam metatarsos. E aqui, outro lado da moeda, não é o lado da infecção, é o lado da isquemia. Ela pode estar de uma forma sutil, como essa, uma área escura entre os dedos de uma paciente na 4B, há muitos anos, ela estava em coma e nós não tínhamos por que fazer arteriografia, nem tampouco oferecer uma revascularização. Estava em coma, ficou, e eu trouxe esse slide para mostrar a vocês a evolução inexorável de uma lesão como essa. Mas aí eu pergunto, provocando, será que o sistema de saúde está preparado para diagnosticar ou para valorizar essa lesão interdigital como um potencial risco para amputação ou para gangrena? Então fica aí a pergunta e a reflexão, porque faz parte dessa estratégia que nós estamos fazendo. E aqui está outro caso de um paciente que chegou aqui no Hospital das Clínicas. Vale salientar que todas essas imagens, não tem imagens de livros, não. Todas essas imagens são ou do CEDEBA, ou do Hospital Nanelli, ou do Roberto Santos, ou do Hospital das Clínicas. E esse paciente também, paciente que chega com essas lesões e ameaçado de amputação. Esse, eu me lembro bem de seu Irineu, porque ele ficou muito ligado para a gente, era um pescador da ilha e que pisou em uma pinaúna. Mas todos esses pacientes, eles não têm a sensibilidade preservada. Memorizem isso. Se eles não têm a sensibilidade preservada, eles são capazes de ficar com espinhos, são capazes de ficar com trauma de sapatos e tudo, e eles não estão atentos a essa questão de ir ao médico para ter um diagnóstico mais precoce. Esse cidadão era um paciente que foi em clínica privada, mas ele teve um trauma numa léula lateral em uma parede. E ele veio com essa situação, ele tinha uma parte de isquemia, e essa é a situação mais grave. É a situação em que ninguém diagnosticou precocemente. Um mês depois, você coloca na sala de cirurgia e você faz essas abordagens. E aqui está a minha linha de amputação já primária. Eu já joguei a toalha, como diz na luta de boxe. Aqui não dá mais para salvar esse pé. Assim como tem situações como essa também, que você nem sequer bota na sala para fazer uma exploração. Você já vai. E o resultado são esses. Paciente de 44 anos, que era um paciente de uma família importante daqui de Feira de Santana, e quando veio, nós colocamos na sala e ele já tinha pus propagando por todos os compartimentos e termina tendo uma amputação transtibial. O pior, são pacientes que têm a primeira perna amputada, como esse que você está vendo, uma amputação mais antiga, e de 3 a 5 anos, quase 30% a 50% perdem a outra perna. Porque cuida-se de uma perna que está com úlcera, mas não cuida-se da outra perna que está sem úlcera. Então, vão memorizando essas provocações. E nós temos esse resultado, que é quando os pacientes têm condições, eles são reabilitados. Quando eles não têm, eles não conseguem. Mas quais são as questões norteadoras para essa apresentação e essa sensibilização para vocês? É que nós estamos diante de casos que, primeiro, vai ter uma questão inicial. Qual é a relação do diabetes com a amputação? Qual a relação da amputação com a ulceração? A ulceração é precedida por que sinais e por quais sintomas? Então, são questões norteadoras e que eu quero trazer para vocês, porque a literatura médica e a literatura de outros profissionais também de saúde trazem grandes contribuições, e há muito tempo. E aí você me pergunta, e por que até hoje a gente não consegue reduzir as taxas de amputações de uma forma significativa? Eu lhe digo, pelo menos a impressão que eu tenho. Eu acho que está se apostando muito na questão do tratamento. A cirurgia vascular avança muito na questão das revascularizações, das angioplastias, a parte da infectologia avança na questão dos antibióticos e assim por diante.
Mas a prevenção, que é uma área que tem pouco glamour, porque ela não tem um estímulo de trazer resultados tão, vamos dizer assim, midiáticos, então termina a prevenção ficando para um patamar mais de menos importância. E a questão que eu trago no meio dessas questões e o que é que nós estamos fazendo para para as pessoas que têm diabetes no Hospital das Clínicas? Porque eu sei o que é que elas estão fazendo no serviço de cirurgia vascular. Mas o que é que ela está fazendo na clínica médica quando eles chegam sem a úlcera? E quando eles chegam no ambulatório por um problema renal ou por um outro tipo de problema, quem está cuidando desses pés? A argumentação é de que esses pés devem ser cuidados na atenção primária. Mas aí tem outra questão. Será que eles estão sendo realmente cuidados na atenção primária, os pacientes daqui? Então, fica aí mais um tempero para essa sensibilização que eu estou falando para vocês. Então, nós vamos nos basear muito nos registros dessas referências bibliográficas e na experiência profissional, que não só minha, de vocês que estão com frequência lidando com pessoas que têm diabetes. Não está passando aqui, Aparecida. Agora, pronto. Então, vamos na linha dos registros que nós temos de referências biográficas. Nós temos o primeiro registro que eu quero trazer para vocês, é um conceito. O conceito de pé diabético dado por esse grupo internacional, que desde 99 até a última versão em 2021, ainda traz esse conceito, que é um conceito que eu tenho minhas questões, mas não vem ao caso. Nesse momento, na discussão, sim. É uma infecção, ulceração ou destruição de tecidos profundos associados com anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular periférica do membro inferior. Eu só gosto muito da questão dos vários graus ou de anormalidades, porque, na verdade, o que caracteriza o pé diabético é essa de etiopatogênica, a neuropatia, a angiopatia, especificamente a arteriopatia, agravada às vezes por infecção. Os cientistas, os pesquisadores mais puros, não admitem que a infecção seja uma variável inerente à alteração do pé da pessoa com diabetes, e sim uma consequência. Mas aqui nós vamos ficar com esse tripé de neuropatia, arteriopatia e infecção, com uma característica do pé, das complicações do pé de uma pessoa. O que é que nós temos de relação com as taxas de amputações e diabetes? Então, vejam quanto tem de referências que dão suporte. A despeito dos avanços da medicina, há registros consideráveis de taxas de amputações em membros inferiores em pessoas com diabetes mellitus. E é possível que vocês, nos grandes hospitais da cidade, principalmente os que têm emergência, vocês se deparem com uma pessoa que está fazendo uma angiorressonância e a poucos metros você está vendo uma pessoa que está sendo amputada e sequer tiveram seus pés examinados. A primeira vez que está vindo, já é vindo para amputar. O que tem mais? Aproximadamente 50% das amputações não traumáticas de membros inferiores são em pessoas com diabetes, o que acarreta prejuízo para o paciente e custos elevados para o sistema de saúde. Nós tivemos a curiosidade de, há quase 20 anos atrás, ir no livro do Centro Cirúrgico do HGE, do Roberto Santos e daqui. No Roberto Santos nós não conseguimos levar à frente, mas naquela ocasião, o livro de cirurgia dos dois grandes hospitais, HGE e aqui, era em torno de 50% as amputações relacionadas com pessoas com diabetes. O que temos mais para mostrar a vocês da relação da úlcera com o diabetes? A úlcera pode estar presente em 5 a 10%. Porém, um trabalho que é até recente, de Cândida Parisi, que é uma professora da Unicamp, que se interessa muito pelo assunto, ela encontrou, num trabalho multicentro, quase 20% de úlcera na amostragem que ela pesquisou. Quebrando alguns paradigmas.
É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que a úlcera está sempre relacionada à doença vascular. A doença vascular não é verdade. 10% das úlceras são puramente vasculares. 70% a 100% das lesões em pés de pessoas com diabetes têm sinais de neuropatia. É a mais prevalente. E 80% a 90% dessas úlceras são precipitadas por um trauma extrínseco. Imagine a intervenção de uma educação. Imagine a intervenção de uma conscientização nesse momento. E pasmem, em geral, por uso de calçados inadequados. Então, imagine uma intervenção de educação sendo feita no momento oportuno. Mas em relação à úlcera e amputação, vários estudos relevaram a relevância da presença da úlcera na pessoa com diabetes por sua relação com possível educação para amputação, inclusive com observações sobre a neuropatia, considerando entre as causas a causa mais importante dessas úlceras. Veja quanto suporte de referência bibliográfica tem para essa afirmação. E por falar em úlcera, fala-se em porta de entrada. Se fala em porta de entrada, cabe, numa sensibilização como essa, mostrar a vocês onde estão as portas de entrada nos pés das pessoas com diabetes. Ela pode... O que vem com o paciente que tem neuropatia sensitiva, ele não sente e por isso ele é vulnerável ao trauma. Ela pode vir da associação de neuropatia sensitiva e motora, porque ele tem já deformidade e cria pontos de expressões anormais, nós vamos ver um algoritmo mais na frente, e pode ter neuropatia autonômica, fissuras e rachaduras. E, não menos importante, mas sem uma relação direta com a neuropatia ou com a doença vascular, a maceração de pele interdigital, que é muito comum, muito prevalente no paciente que tem diabetes. Essa foi uma das lembranças que eu guardo da intervenção do professor Rodolfo Teixeira há quase 30 anos aqui, quando ele falou assim, olha, cabe um destaque para que todos vocês examinem os espaços interdigitais, porque é nos espaços interdigitais que tem mais umidade e que pode ter micose e que pode alterar a integridade da pele. Essa sim é também uma fonte é uma porta de entrada para infecção. Tudo isso aumenta o risco de invasão bacteriana e o risco de amputação. Vamos mais além, mostrando mais evidências. A infecção é a causa de amputação em 25% a 50% de pessoas com diabetes e começa usualmente por um trauma ou ulcerações de pele. Então vejam que sempre essa questão da relação com úlcera. A úlcera parece, até esse momento, já o divisor de água. Ela começa a ter uma importância que eu quero que vocês assumam. Olha, se eu pudesse evitar essa úlcera? Porque se a úlcera está como ponto central para infecção, para descompensação, então eu devo estar atento a essa úlcera. Uma vez que a úlcera se desenvolve, aí vem os dois fatores que está naquela tríade etiopatogênica, a infecção e a doença arterial. São os maiores fatores que contribuem. Vocês já podem pensar, poxa, então e se nós nos antecipássemos e começássemos a ver todos esses fatores que predispõem a essas situações que estão colocadas aí de forma mais grave? E nós vamos ver que não é complicado para ver. Esse slide eu gosto muito porque ele parece um slogan. Aproximadamente 80% das amputações são precedidas por úlcera. Então, vocês podem imaginar que qualquer comunidade, qualquer cidade, qualquer serviço de saúde, qualquer hospital universitário pode desenvolver um programa para identificar o que é que está antes da úlcera. Porque uma vez que a úlcera está instalada, ela é mais difícil de ser tratada. Uma vez que está instalada, ela custa muito mais aos cofres públicos. É difícil. Não é objeto da nossa aula hoje, mas está aqui no chat o professor Michael Childs, com quem eu aprendi muito do que hoje eu transmito aqui, e teve a gentileza de sair do consultório dele para nos fazer essa delicadeza, e logo na discussão nós vamos fazer perguntas ao Michael. Mas
ele estava no grupo do Texas que fez a classificação na época e sabe o valor que tem de você prevenir. Então, se você consegue prevenir uma úlcera, consequentemente, você está interferindo positivamente na redução das taxas de amputação. Outros estudos identificaram situações clínicas consideradas como fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera no pé. Aí sim, nós entramos hoje no tema. O que é que precede essa úlcera? O que é que precede a amputação? E quais as recomendações de medidas preventivas? Também está tudo posto, não precisa a gente descobrir a pólvora. Aqui eu trago esse slide com muito carinho, porque ele mostra que não precisa de densidade tecnológica para você identificar qual é o pé que está em risco. E aí eu perguntaria a vocês, precisa ser um especialista para identificar que o paciente teve uma amputação prévia, já cicatrizada? Precisa ser um especialista para saber que ele tem carência de contato social e de educação? Ou fazer o teste do monofilamento? Ou ter apagadinho aqui o diapasão e o teste do martelo, porque eu não pratico, mas eles podem aumentar a sensibilidade e a especificidade na identificação desses fatores. Mas essa é uma outra história. Mas só o monofilamento vocês vão mais ver mais na frente, que tem vários trabalhos que corroboram o seu uso como preditor de úlcera. Qual a especialidade? Precisa ser especialista para ver que um pé tem deformidade, tem calos ou tem úlcera? Precisa algum especialista para saber que o sapato está inadequado? Às vezes, o pessoal quer um sapato bonitinho, principalmente o sapato moleca, ou aquele sapato bonito, mas para o pé da pessoa com diabetes, não é o pé que tem que se adaptar ao sapato, é o sapato que tem que se adaptar ao pé. Então, às vezes, principalmente no sexo feminino, tem aqueles sapatos de bico fino, que no Ceará a gente chamava de sapato de matar barata em canto de parede, porque ele tem o bico fino e a barata não consegue fugir. Então, esse sapato, ele tanto aperta o quinto pododáctilo, como ele aperta o primeiro, principalmente as proeminências do metatarso. E isso é diante de um paciente, como vocês viram, que tem perda de sensibilidade, ele é objeto de trauma e de úlcera. Ausência dos pulsos podais. Isso aqui é muito discutido pela subjetividade, mas se o consenso internacional registra isso, é porque tem valor. E eu, como cirurgião vascular, eu sei o valor que tem a palpação de um pulso como esse, né? E treinei muito, porque eu considero os meus dedos como um transdutor. É um transdutor, eu utilizo isso. Eu fiz treinamento, inclusive, em um bebê com 6 meses, eu pegava o pulso pedioso. Era meu filho, Andrezinho, mas a mulher descobriu que eu estava palpando a dorsal do pé e aí disse que eu não tinha nenhuma autorização do CEP para estar fazendo pesquisa em humanos. E eu parei, certo? Mas até hoje ela não sabe que eu tinha um cachorro, o saudoso Floquinho, e que eu coçava as costelas dele e às vezes eu pegava a femoral dele e aí eu treinei. Então, brincadeiras à parte, eduque seu dedo. E da mesma forma como até o pessoal da enfermagem pega o pulso radial, você pode pegar o pulso também. E um pulso palpável é muito importante. Bom, esse slide eu queria que vocês realmente memorizassem, porque ele é muito importante pela simplicidade que ele tem. E aqui seria a cereja do bolo. Eu reuni com alguns estudantes, na época que eu recebi o convite de Tavares, para fazer um capítulo de um livro. A gente estava num projeto que ele queria que as pessoas que não tinham titulação tenham, e nós fizemos esse capítulo de livro. E eu chamei os estudantes para me ajudarem. E nós fizemos um algoritmo baseado em algoritmos mais complexos. E nós chegamos a algo mais simples. Poderemos simplificar mais, porque isso pode ser ajustado a qualquer comunidade. E isso, vocês que podem ser sensibilizados e trabalhar com isso, nós poderemos discutir. Mas primeiro nós temos a condição de ser diabético, né? A pessoa com diabetes. Nós temos primeiro essa coluna da neuropatia. A neuropatia nós já vimos em todas as referências biográficas que ela vai alterar o sistema nervoso sensitivo. E a fibra sensitiva alterada, ela vai trazer uma alteração de sensibilidade. Essa alteração de sensibilidade, ela vai trazer vulnerabilidade ao trauma, porque o paciente não sente mais o sapato apertar, ele não sente mais se pisou em um vidro, se ele pisou em um prego,
uma paciente que foi de clínica privada em épocas de horário de verão, ela acordou e estava tomando insulina e a agulha caiu e ela não sabia, ela não teve tempo de procurar. Então, ela foi para o trabalho e quando ela voltou, ela viu que o sapato estava melado com sangue e ela olhou e viu que a agulha tinha passado o dia inteiro enfiado no próprio pé e ela não sentiu. Mas para quem está achando que isso é o máximo, não é. Eu já fiz amputações de pododáctilos em pacientes com neuropatia que não houve necessidade de anestesia. Pois bem, então, essa vulnerabilidade ao trauma traz feridas. Vamos passar para a segunda. Quando você associa a perda da sensibilidade protetora com a sensitiva, você não tem a sensibilidade e você vai ter um desequilíbrio da musculatura, porque ela não tem mais inervação suficiente, ou pelo menos perfeita, e há uma atrofia muscular. Essa atrofia muscular vai trazer um desequilíbrio, porque a flexão e a extensão é fruto de uma musculatura intrínseca perfeita. Se tem atrofia, então uma musculatura que é mais forte, que é a de flexão, vai predominar sobre a distensão. Então é por isso que, aos poucos, e aí a seção científica da GEP tem imagem em 3D, então vocês podem imaginar aqui um pé que tem neuropatia motora, ele está assim e ele vai ficar assim. Então, todos esses pontos, proeminência de metatarso, polpas digitais, vão ter pressões maiores. E essa área é uma área que vai se defender. Então, atrofia muscular, deformidades, e ela se defende formando um calo. Não é que o calo protege, o calo é uma defesa, mas o calo funciona como um corpo estranho. Por isso que tem trabalhos, e um trabalho de Kavanagh que ficou famoso no mundo inteiro, foi quando ele pegou pacientes que tinham calos espessos e ele tirava os calos e fazia baropodometria antes e depois de tirar os calos e via que a pressão diminuía, tipo uma imagem de cintilografia. Então, o calo é um corpo estranho e vai trazer na parte central, pequenas hemorragias que vai dar ulceração. Esses calos vão trazer úlcera, que vocês ainda vão encontrar nos livros de texto como mal perfurante plantar, que para não confundir atualmente com perfuração um agente perfurativo, essa está sendo a expressão que está sendo cada vez menos usada. Mas o importante aqui é que essa coluna levou à ferida, essa coluna também levou à ferida, e vocês vão ver que aquela inervação autonômica, que também é lesada, o nervo simpático que está lá na glândula sudorípara, responsável pela excreção, pela ajudar na secreção, ela termina sendo prejudicada, a sudorese não vai ser mais normal e essa pele tende a cada vez mais ficar ressecada. E uma pele ressecada que não tem elasticidade, a tendência dela vai ser formar fissuras ou rachaduras. Às vezes fissuras que só estão na epiderme, mas às vezes fissuras e rachaduras que alteram a integridade da pele. Então elas funcionam também como porta de entrada. Vamos para outra, ainda no sistema nervoso autonômico. Vocês lembram que é responsável pelo tônus vascular. E quando esse tônus vascular é perdido, os xantes arteriovenosos não fazem mais aquele controle e a parte dos capilares começam também a perder a sua função. E é nesse desequilíbrio que osteoblastos e osteoclastos não mais se entendem. E os ossos tendem a ficar frágeis. Estou simplificando ao máximo o que Charcot levou muito tempo para descrever. O fato é que você vai estar diante de uma fase aguda, onde essa permeabilidade vai trazer um pé com hiperemia, com hipertermia e ossos frágeis. Como o paciente não tem dor ou tem pouca dor, ele vai continuar fazendo carga. Ao fazer carga, ele vai trazer fraturas, luxações e subluxações. Esse pé na fase crônica vai ser um pé totalmente deformado. Ou às vezes na fase aguda ainda, ele começa a ficar com instabilidade. Pasme, o Tiago Faleiro e o Paulo Sobrinho que está aqui, tem um paciente aqui no ambulatório da sexta-feira, que o apoio estava quase no maléolo medial. Tal era a destruição óssea. Mas ele não sente dor. Ele se incomodava mais com o desequilíbrio do que propriamente a dor.
né? Mas esses ossos totalmente destruídos, às vezes não tem como ser recuperado. Por isso que vocês vão ver que a seta do pé de Charcot não não passa por nenhuma fase intermediária ao ponto final que nós vamos chegar daqui a pouco. Pois bem, a última coluna é a coluna da doença vascular periférica. Essa doença vascular é uma doença que ela vai trazer redução do fluxo sanguíneo, e aí vocês diriam, poxa, mas quais os sinais, quais os sintomas que eu devo estar mais atento de uma forma que me dê subsídio para que eu identifique esse fator de risco? Gente, nós sabemos que a doença arterial crônica traz todo aquele pele luzidia, atrofia muscular, às vezes um pouco de hiperemia reacional pela própria isquemia, ou palidez. Alguns falam, por que não ter a cianose? Nada dessas variáveis foi encontrada de uma forma mais consistente. A variável mais importante é a palpação de pulso, do pulso perioso e do pulso tibial posterior. Que, quando essa redução de fluxo ela é tão intensa, ela vai trazer morte celular. Mas aí nós vamos de novo fazer aqui uma desconstrução. Essa úlcera, às vezes, começa com meio centímetro ou 1 centímetro na parte mais distal. O sistema de saúde está preparado para interpretar uma ferida na polpa digital do 5º ou do 1º dedo de um paciente que está sem pulso, mas você até nem sabe. Mas dentro de um quadro desse de doença periférica, como se a ferida dissesse, olha, eu sou o resultado de uma deficiência de uma cadeia fisiopatológica ou de uma fisiologia que foi alterada de irrigação. O sistema de saúde está preparado? Nós estamos preparados? Uma pessoa com diabetes que tem uma ferida de meio centímetro, ele vai entrar em algum consultório e ele vai sair com essa suspeita diagnóstica? As pessoas estão dispostas a investir nisso? E se for diabético, se não for diabético, pode dizer que a ferida está doendo. Mas se for diabético e tiver neuropatia, ele não vai dizer que está doendo. Nem a pessoa própria vai valorizar a ferida. Então, mais uma razão para que a gente tenha essa consciência. Pois bem, qual é o próximo agora? Invasão bacteriana nessas feridas, essa alteração da integridade da pele, infecção, que se não for debelada, como vocês viram nas primeiras imagens, vai para amputação. Com um detalhe, o pé de Charcot pode ir direto para amputação e a doença vascular pode ir direto para amputação. Bom, agora nós vamos circular de amarelo os fatores de risco para ulceração. Vocês vão ver alteração de sensibilidade, que vai ser diagnosticada ou identificada melhor com testes do monofilamento, diapasão, outros testes também, mas nós vamos dar ênfase ao teste do monofilamento, as deformidades e os calos e o ressecamento de pele. Então, 4 situações muito simples de serem diagnosticadas. Quantas pessoas estão no nosso hospital, quantas pessoas estão na nossa cidade que têm diabetes e que têm essas alterações e sequer são consideradas como pé diabético? Porque a crítica que eu tenho para o conceito que eu mostrei a vocês inicialmente é exatamente isso, porque ele não coloca o pé sem úlcera, ele coloca o pé com ulceração. E ainda mais, os conceitos mais antigos das primeiras versões era de ulceração profunda. Eles tiraram a palavra profunda agora também. Mas estou me tornando um pouco antipático nos eventos específicos, porque questionar o conceito do IWGDF é realmente para muitos é uma antipatia, mas de qualquer forma está aqui o meu registro. E o que é que você tem de círculo aí no vermelho? Já fatores de risco para amputação. Ou seja, nós temos sinais simples, nós podemos fazer um exame simplificado em todas as pessoas que têm diabetes, e essa é a recomendação, que ninguém fique isento desse expor. Então, sem querer parafrasear companhia telefônica, mas é simples assim: alteração de sensibilidade, deformidade, rachadura, ou se tem ferida, você ter o cuidado de ver se o paciente tem doença vascular periférica ou neuropatia.
ou se ele tem um risco para ulceração ou para amputação. Simples assim, digo novamente. É importante essa diferenciação. Se nós pegarmos todas as pessoas com diabetes que estão nesse hospital e começarmos a fazer esse tipo de pesquisa, nós vamos trazer grandes benefícios. Falando de novo aqui. Agora. Bom, e como é que eu podia trazer em imagem para vocês de forma mais simplificada? Esse pé esquerdo desse paciente do SEDEBA, que me permitiu tirar a foto, ele tem um joanete de quinto dedo. Vocês estão habituados a ver os joanetes de primeiro dedo, mas esse é um joanete de quinto dedo. Todas as vezes que você tem um desvio, ou do primeiro ou do quinto, tem uma proeminência da cabeça do metatarso. E aqui vai ter uma pressão maior. Tendo essa pressão maior, então, você já pode imaginar que vai formar calo, né? Pressão anômala, calo. Fator de risco para ulceração. Aí você diz, mas é realmente verdade que esse pé, com essas características, vai ulcerar? Vamos ao pé direito, do mesmo paciente. O mesmo joanete de quinto dedo, o calo já muito mais ampliado e aquilo que eu falei no início, agora há pouco, a ulceração na parte central do calo. Então, este paciente já é diferente. Ele tem deformidade, ele tem aumento de pressão, tem um calo já macerado, a úlcera, e ele tem risco de amputação. Parece assustador, mas vocês viram no algoritmo que quem tem uma úlcera tem risco de infecção. E as infecções, quando não são debeladas, elas têm risco de fazer amputação. Mesmo que seja uma amputação de dedo, mas é uma amputação. E todas as vezes que você tira um dedo, você transfere a pressão daquele dedo para o outro dedo ou para outras partes do pé. Se o pé é neuropático, então você tem mais trabalho ainda para fazer. Bom, então vamos mostrar para vocês de forma rápida agora algumas imagens, como você diagnosticar tudo aquilo que está no algoritmo. Você pode identificar a perda da sensibilidade protetora, que é definida como um sinal de neuropatia diabética caracterizado por uma inabilidade de sentir a pressão leve, conforme aplicada pelo monofilamento. E em uma sessão da nossa cirurgia vascular, eu perguntei qual residente que tinha computador, notebook. Todos tinham. Eu perguntei quem tinha um Doppler. Todos tinham. E eu perguntei quem tem monofilamento. Ninguém tinha. Eu só não transferi essa pergunta para os colegas preceptores porque eu fiquei com receio de causar algum constrangimento. Mas ninguém tem. Então, que tipo de identificação nós estamos fazendo para os pacientes que têm essa perda de sensibilidade protetora? Sensibilidade e especificidade em torno de 66% a 91%, de sensibilidade e especificidade a 34% a 86%. Esses trabalhos variam muito porque eles às vezes são feitos em ambulatórios de referência, às vezes não são, mas, enfim, o que mostra é uma recomendação de todos esses guidelines, de todas essas diretrizes. E qual é a grande vantagem? Ele é de baixo custo, ele é reprodutível e ele tem fácil acesso. E o que é que pode acontecer com esses pés? Vamos repetir mais uma vez. Num trauma de tesoura, em pericure, pode ter uma porta de entrada infecção. Na colocação de uma bolsa de água quente, de uma compressa de água quente, pode ter uma lesão. Esse paciente da bolsa de água quente, ele não tinha pulso. E ele fez uma gangrena desse quarto pododáctilo e teve que fazer arteriografia e revascularização. Essa aqui é um passeio na praia que pisou em uma casca de marisco. E aí você já vê o apagamento do preguiado plantar, ali ao lado, você já vê hiperemia e tinha um abscesso plantar, que não é o objeto da nossa exposição. E como identificar o pé que já tem, além da perda de sensibilidade, as deformidades? É só olhar. Aquilo tudo que eu expliquei. Você vai olhar a parte dorsal e a parte plantar. Vai ver as deformidades e você veja que no último slide, que é o mesmo paciente, desculpe, já tem os sinais. Esse aqui é o momento ideal para você fazer a intervenção. Não tem úlcera e tem calo plano. Quantos pacientes estão nessa situação e que a gente ainda não está sabendo? Né? Então, vamos adiante. Os pacientes que já têm deformidades,
que pode não ter úlcera no pé, como vocês estão vendo, mas quando você repara, ele tem úlcera no outro pé. Pacientes como esse são cuidados, às vezes, só por essa úlcera. E, pasmem, às vezes com coberturas sofisticadas e caras e que não resolvem porque essa úlcera foi originada por uma pressão anômala. Então, você tem que retirar a pressão para fazer isso. Vai fazer parte, essa parte da estratégia de tratamento, eu já conversei com a Adriana, no dia 30 de junho, nós temos, inclusive, com a presença do Michael Scheiser, para ele mostrar de uma forma mais clara qual é o alcance de todas essas intervenções. Pois bem, esse paciente aqui, com o joanete de primeiro dedo, também com as alterações, as pressões anômalas, e aqui também chama atenção para mais uma desconstrução. Há quem diga que o calo protege, há quem diga que o calo não pode ser tirado. E se você reparar, no segundo slide, quando eu tirei o calo, estava uma úlcera embaixo. Ou seja, esse paciente já tinha risco para amputação, porque ele já tinha uma úlcera aberta. E aqui uns exemplos da pele ressecada, que vocês estão vendo, o pé esquerdo com fissuras, o pé direito já com a úlcera. Esse pé era um pé que tinha isquemia. Eu acho que esse paciente nós perdemos o sedeba, e é um paciente que tem risco de amputação sério. E aqui tem dois exemplos de Charcot, no pé direito, onde você está vendo muito edema, é um Charcot agudo, no pé esquerdo, um Charcot crônico. Esse paciente é bem aqui, nós tivemos a oportunidade em clínica privada de um Charcot agudo e que estava sendo drenado um abscesso, que não é uma reação inflamatória séptica, e sim asséptica. E para mostrar a vocês a parte final, como palpar os pulsos. Se o pulso está presente, é improvável a presença de uma doença vascular significativa. Você pode ter a ajuda de um Doppler, mas não é obrigatório. E aqui exemplos de micose e mostrando a vocês o potencial que tem uma micose interdigital de fazer uma infecção com essa proporção. Exemplos de pés com infecção, vocês viram isso no início. Exemplo de pés também com infecção, com todos os sinais, pode ser objeto de uma outra aula. Nós temos, como eu falei, um projeto só sobre pé infeccioso no nosso NEPED. Temos de novo aqueles exemplos da parte isquêmica. Esse paciente, da parte do ISAID central, foi uma unha que foi extraída em um paciente que não tinha pulso. Então, é diabético, não tem pulso, não se faz o exame, tira a unha e o paciente fica com a gangrena no dedo. A classificação. Depois de tudo isso, você pode classificar? Pode. Tem classificações de todos os tipos. Mas essa classificação é uma classificação que foi adaptada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, onde ela tem números na primeira coluna, ela tem tudo aquilo que nós falamos, perda de sensação protetora perdida e deformidade, a existência de doença vascular ou a existência de amputação prévia. E tem, em cada quadro seguinte, tem a recomendação do tratamento e tem também a periodicidade com que esse paciente deve ser visto. Aqui um outro exemplo de classificação, a classificação que eu gosto mais, porque ela estratifica em fatores de risco para ulceração e para amputação. Esse grupo, que é o grupo que o Michael participou, ele tem, inclusive, um trabalho de 3 anos com mais de 300 pacientes, onde eles viram que o paciente que estava no grau 1, ele tinha 1,7 vezes mais probabilidade de fazer úlcera. No grau 2, que tem a deformidade associada, 12,1 vezes mais. E no grau 3, que tem passado de úlcera e amputação, era 36 vezes mais. Então, isso levou a Universidade do Texas a fazer intervenções mais precoces em pacientes que tinham esses achados. Para cada categoria, eles têm uma intervenção específica. Então, para finalizar, o processo fisiopatológico que leva à ulceração deve de estratégias para
identificar o paciente de risco, que é o que nós estamos falando hoje, prevenir as situações que podem desencadear essas ulcerações, assim como definir medidas terapêuticas e, pasme, são medidas terapêuticas simples. Um programa de cuidado do pé que inclui educação, exame regular e classificação de risco pode prevenir a ocorrência de lesões em 50% dos pacientes. Sabe o que é lá, o que é isso? E se você ampliar esse programa e fizer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo prevenção, educação, tratamento multifatorial da úlcera e monitorização, você pode chegar a uma redução de 49% a 85% das taxas de amputação. Sabe lá o que é isso, hein? E todo ano, mais de 1 milhão de diabéticos perdem a perna relacionada a diabetes mellitus, que significa que a cada 20 segundos uma amputação ocorre no mundo como resultado de doença. Então, os 40 minutos que eu gastei aqui com vocês, vezes 3, dá 120. Então, enquanto eu estava fazendo a apresentação, 120 pessoas com diabetes perderam suas pernas. Esse cálculo pode ser maior, porque isso aí a Organização Mundial da Saúde calculou já há algum tempo atrás. Mas eu decidi não terminar a aula com um slide tão pesado como esse. E vou mostrar que a adoção de medidas preventivas e terapêuticas relacionadas à úlcera é uma decisão racional para uma possível redução de amputações. Muita paz. Obrigada, professor Cícero. Perguntas? Quem quiser, gente, por favor, pega o microfone, porque tem que gravar aqui, tá bom? Professor Cícero. Ok. Professor Cícero, antes de tudo, parabenizar, excelente sua apresentação, gostei muito de sua apresentação. Um ponto que você comenta, por exemplo, né, nós podemos não estar tendo progressos, por exemplo, em termos de evitar realmente as amputações, por um aspecto importante, que eu acho que isso é um problema da medicina moderna. À medida que a gente tem realmente avanços em vários aspectos, como nós temos avanços em imagem, nós temos avanços, por exemplo, em tratamento com antibióticos, e que nós passamos a, pensando nos avanços, deixar coisas importantes da medicina para trás, né? Isso é uma coisa que eu sempre ensinando clinicamente, que eu chamo realmente a atenção, né? Como muitas coisas a gente não avança, porque nós temos a imagem que detecta hoje, é um complemento importante, muitas vezes, no nosso exame do paciente, inclusive do nosso exame físico do paciente, quando a gente tem hoje coisas assim, tão fáceis até da gente executar, por exemplo, né, com ultrassom, etc. E a gente deixa de conversar com o paciente, né? A gente deixa de realmente examinar o paciente, e a gente vai perdendo também a capacidade, uma coisa que você colocou, né? Você procura treinar em termos realmente de você ver palpação da artéria, quer dizer, né? Uma coisa realmente importante. E às vezes a gente perde isso aqui, né? Às vezes dizendo o quanto a gente realmente foi treinado, por exemplo, de auscultar um precórdio, né? Mas nós, como nós temos o eco, por exemplo, nós temos as imagens mais avançadas, a gente passa realmente a reduzir isso. Esse é um problema da medicina moderna. Então, à medida que a gente realmente passa a utilizar os avanços sem deixar para trás aquilo que vai complementar os avanços, a gente realmente começa a fazer uma medicina que vai trazer cada vez mais benefícios. Mas isso realmente é um problema, eu acho que você realmente colocou isso muito bem. E, mais uma vez, parabéns. Achei excelente a sua apresentação. Obrigado. Professora Áurea. Parabéns também, Fidelis. Gostei muito da sua colocação. Eu acho que é um tema que a gente tem muito a fazer ainda e com bastante resultado, né? O que o professor Antônio Alberto falou, e eu vivencio isso, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção. Os nossos internos, os nossos residentes não deitam o paciente para examinar. Passem a prestar atenção. Eu tenho perguntado isso insistentemente, faço ambulatório e questiono, e olho a maca, eu vejo a maca íntegra, ninguém deitou nessa maca. Então, assim, vamos ensinar e vamos cobrar, porque a maioria não tem examinado o paciente corretamente.
E eu queria sinalizar, eu acho que assim, o pé diabético, né, Fidelis, é o pé de uma pessoa que tem diabetes, correto? Não tem nada mais. O pé diabético é o pé daquela pessoa que tem diabetes. E eu uso uma analogia com os pacientes que eu acho que é bem interessante, eu queria trazer aqui também para vocês. Eu falo que o diabetes é igual a maresia. Que o paciente não sente nada. Ele está muito bem, obrigada. Mas a maresia, assim como estraga, né, os equipamentos da casa dele, a janela, a porta, a fechadura, vai estragar também os vasos e os nervos dos seus órgãos, começando pelo olho, pelo pé, pelo rim, e vai sutilmente levando a enferrujar tudo e vai parar de funcionar. E muitas vezes o paciente não percebe a importância, né, dele cuidar adequadamente daquela doença, porque ele também não sabe qual a consequência que ele tem. E a gente está cada vez menos explicando ao nosso paciente aquilo que ele precisa saber. A gente fala na velocidade 2 vezes do WhatsApp, mas o paciente não tem esse entendimento. A gente não pode falar 2 vezes mais rápido para o paciente, pelo contrário, tem que falar 2 vezes mais lento e repetir e perguntar se ele entendeu, né? E aí, aquilo que o doutor Rodolfo falou há tantos anos atrás, isso a gente, né, é importante repetir, uma micose, né, pequena, interdigital, uma frieira, e a gente tem que usar o termo para o paciente entender, né, a frieira é uma porta de entrada importante que eu falo para o paciente que ele tem que ter uma toalhinha só para os pés. Lava o pé, senta, seca direitinho, observa se tem algum ferimento. Essa que você falou que ela ficou com a agulha incrustada no pé o dia inteiro, isso aí é o que a gente vê toda hora, né? E que não sente a mínima dor. Então, acho que isso aqui é muito pertinente e eu acho que no meu ambulatório que eu faço toda quarta-feira, eu tenho um checklist. O primeiro item do meu checklist é reforçar com o paciente a adesão à terapia. Adesão à terapia antirretroviral, mas adesão à terapia antidiabética, antihipertensiva, porque se você não controla o diabetes também, que eu acho que vem antes de tudo isso, controlar corretamente o diabetes. É o primeiro passo porque aquela pessoa tem um pé, e ele pode ter um pé diabético, ele já tem um pé e ele é diabético. Então, assim, a adesão à terapia é o item básico, fundamental, para que essa glicemia esteja bem controlada. E aí eu venho, então, te faço uma pergunta agora para finalizar. Uma pessoa que controla, que faz tudo 100%, que controla a sua glicemia, que cuida do seu pé, que tem um controle regular, que visualiza, que segue acompanhamento médico, qual a taxa de amputação na sua experiência? Professora, com essa estratificação eu ainda não vi um estudo que faça uma estratificação e que coloque um grupo que esteja dentro dessa característica. O que eu posso lhe dizer, não só pela questão das referências biográficas, como pela experiência, é que esses cuidados que você acabou de mencionar, ele por si só já faz uma redução significativa. Por isso que ele coloca no IWGDF que aqueles cuidados podem trazer redução de 49% a 85% de redução. Okay? Mas muito obrigado pelas intervenções, esse é muito importante para a gente. E esse conceito que eu acabei de ouvir de você, é um conceito que nós nos tornamos antipáticos na última reunião online. Eu só tive o coro com um cirurgião vascular de Alagoas, que ele foi exatamente nessa sua linha. Ele falou, não, para mim, porque estava perguntando qual era a definição de pé diabético. E eu falei que a definição que o IWGDF traz, para mim, gente, ela cria um apartheid. Porque a partir do momento que a política de saúde começa a se destinar e começa a ter uma consciência em vocês jovens de que o pé diabético é o pé fétido, é o pé com pus, é o pé com úlcera, e isso tira as atenções. Então você começa a não valorizar, e isso passa para o próprio paciente também. Ele não começa a valorizar também, certo? Mas por isso que eu estou questionando esse conceito. Mas foi muito bom, tem mais gente questionando o conceito. Professor? Certo. E aí, depois a gente abre para Michael também falar. Bom, de qualquer maneira, doutor Cícero, o senhor sabe como eu fiquei feliz em saber que o senhor ia fazer essa apresentação hoje. Já coloquei assim que eu recebi o card,
eu coloquei lá no nosso grupo do departamento, né? Porque nós sabemos que, além do professor Cícero ser o entusiasta, né, eu já tinha aquela demanda que precisava vir alguém do departamento de cirurgia, ou do DAC, ou do DSEC aqui, para fazer uma sessão. Eu fiz, olha, temos que estar lá prestigiando essa sessão. Foi? Exato, é o pioneiro da cirurgia, perfeito. E ficamos muito entusiasmados mesmo com essa presença. E o professor Cícero foi meu companheiro lá do SLS e finalmente... pé diabético, que, claro, estudei, sabia muita coisa, e até na prática, mas mesmo alguma coisa que você via na prática, você tinha uma dificuldade de entendimento, e porque nós tivemos aquela experiência, professor, junto no SLS, ele conseguiu terminar de desvendar as questões dos pé diabéticos para minha prática, inclusive, né? E aí eu sugiro até para os alunos, não é a classificação que o pessoal usa assim, que quem é especialista usa com mais frequência, mas é uma classificação muito simples e que, de certa forma, ajuda o raciocínio do pé diabético, que é a classificação do Wagner, né, professor? Que, inclusive, está no Wagner 0, que o paciente não tem lesão nenhuma, mas ele já tem alteração justamente no teste do monofilamento, mostrando como é importante fazer esse teste simples propedêutico, né? E eu acho que vale a pena ressaltar que esse entusiasmo do professor Cícero já passou lá no nosso departamento, com o NAPED, né? O departamento sempre deu muito apoio ao projeto dele, que foi junto com o professor Gildásio, né? do outro departamento do DSEC. E eu queria, professor, deixar só uma pergunta. Provavelmente deve ter algum colega que vai para o interior, que vai voltar para o seu interior, algum aluno que vai voltar para o interior e que vai receber o paciente, vai atender o paciente com pé diabético. E aí tem lá o paciente que tem uma úlcera, né? E que ele pensa assim, olha, é pequena, então eu vou só fazer aqui um debridamento para tentar tirar um pouco de infecção aqui e ver se ela não cicatriza. É só para o senhor comentar, né, quais são os cuidados e se tentar um debridamento num paciente desse, o que é que a gente tem que pensar antes de fazer algo assim? Boa pergunta, porque da mesma forma que o ímpeto bem intencionado daquele colega que tirou a unha do paciente que não tinha pulso e que tinha obstrução arterial e terminou em uma gangrena, o debridamento em uma úlcera que tenha uma doença arterial periférica como base é desastroso. É desastroso. Então, por isso que no algoritmo que nós apresentamos todas as colunas de forma diferenciadas para que as pessoas saibam com o que é que está lidando. E o slide seguinte ao algoritmo mostra 4 pontos principais. Saber se tem neuropatia ou se tem doença vascular, ou as duas coisas, e saber se o risco é de ulceração ou o risco é de amputação. É simples assim. Michael quer falar? Aqui no chat tem 2 perguntas que eu acho que são rápidas. Tudo bem, vá, aí a gente diga. Pois não. finaliza. Muitos parabéns para você, professor Cícero, pela sua explanação. Giovana Figueroa pergunta se há associação entre o ITB, tornozelo braquial aberrante, e o risco de amputação do membro, ou apenas os índices baixos. Ok. Os índices baixos, sim. Tem muitos trabalhos que mostram essa relação do risco maior de amputação, até porque abaixo de 5 já está com a isquemia crítica. Daí até 7, claudicação intermitente, e de 8 em diante tem pontos de corte que trazem o padrão normal. O aberrante que ela se refere é quando você faz o índice tornozelo-braço e ele simplesmente dá acima de 1, muito acima de 1, porque ele tem calcificação. Giovana, não conheço trabalho específico sobre índice tornozelo-braço aberrante e amputação. Mas está aí uma boa provocação para a gente fazer com os pacientes. Vou sugerir um TCC desse para o pessoal da cirurgia vascular. Mas não conheço não, Giovana. Muito obrigado pela sua participação. E Maria das Graças de Farias, Velanes de Farias, pergunta se podemos considerar a perda de sensibilidade ao uso do monofilamento 10 gramas associada aos scores de sintomas neuropáticos e os scores de comprometimento neuropático, como o pé diabético. Por favor. Podemos considerar a perda de sensibilidade ao uso do monofilamento
associado ao score de sintomas neuropáticos, eu estou entendendo que é uma ferramenta, é né? uma que ela ferramenta. põe em maiúsculo, e score de comprometimento neuropático, se pode considerar a hipersensibilidade ao monofilamento nesses scores como pré-diabético. Para mim, Graça, e aí muito obrigado pela sua participação, Graça também, assim como Giovana, milita na área, Graça foi uma companheira que labutou muito com essas questões de diabetes lá no CEDEBA. E eu posso dizer, Graça, que assim, eu particularmente não uso os outros scores associados, o que eu uso mais é a classificação do Texas, mas essas associações, elas podem apurar, elas podem aumentar a sensibilidade e a especificidade, mas eu não tenho conhecimento do quanto melhora e se tem artigo específico para mostrar essa associação. Se você tem algum artigo, manda para mim, porque aí eu já melhoro mais meus conhecimentos. Mais uma vez, obrigado pela participação. Só tinha 2 perguntas. Michael, você pode fazer comentários? Aí em Sacramento, Califórnia, é uma outra realidade. E o que é que você poderia dizer a essa plateia que está aqui há mais de 1 hora sobre a atuação? Você que tem um entusiasmo muito grande por isso e você participou, inclusive, da época do lançamento da classificação do Texas, com o professor Harkness, com Armstrong. E me diga aí, a sua experiência, essa intervenção é válida? O quanto? Eu me lembro de um trabalho de uma comunidade que, quando entrou os cuidados podiátricos, reduziu bastante os sinistros, né, os agravos. E eu gostaria de ouvir você. Por favor, Michael. Muito bom, obrigado, Cícero. Foi bem feito a explicação simples sobre a trajetória do pé diabético, começando com neuropatia sensitiva até a amputação. E como podemos pensar para diminuir a amputação, mesmo que aqui em Califórnia é uma realidade diferente, é o mesmo. É o mesmo que tem... Você fez a pergunta bem no início de sua aula, que perguntou por que não podemos reduzir a amputação de uma maneira significativa. E eu acho que muitas pessoas não entendem bem a trajetória do pé diabético, pensam que é o diabetes em si que está causando a úlcera, mas não é. Tem uma explicação bem simples de por que uma pessoa com diabetes está com úlcera ou amputação, e não é simplesmente por causa de falta de controlar o glicose. Tem neuropatia, tem deformidade, tem depois que vai ter uma ulceração e vai ter outras ulcerações também até amputar-se. E podemos ser profetas, nós podemos saber o que vai acontecer com essas pessoas, quem são as pessoas que vão receber uma úlcera ou amputação. Nós podemos saber bem antes de ter esses problemas significativos. Eu acho que você mesmo tem uma outra aula que fala sobre a classificação e como tratar o paciente de acordo com a classificação. Se tiver neuropatia, o que nós vamos fazer para ajudar essa pessoa a diminuir as chances de ulcerar? Ou se tiver neuropatia e deformidade, é aí que vai fazer? E se já tinha ulceração no passado, o que vamos fazer no futuro para diminuir as chances de amputar-se? E é isso mesmo, eu acho que a classificação deve ter uma ajuda para como tratar uma pessoa, um paciente, e como tratar uma úlcera, uma ferida. E por isso eu gosto muito da classificação do Texas, porque explica em cada nível o que nós devemos fazer para tratar o paciente, para diminuir as chances de ter amputação.
E como vocês lá estão numa escola e aprendendo mais sobre o pé diabético, é uma coisa que é bem simples entender o que nós vamos fazer no início até o fim. E o que nós podemos fazer para ajudar esses pacientes que têm uma doença tão terrível mesmo. Mas foi bem feito a sua explicação. Há muitas imagens que gostei do Confúcio no início, que eu tenho muitas palavras para falar sobre isso, mas eu acho que as imagens que mostrou e as suas palavras são muito mais do que eu poderia falar agora. Bem feito, Cícero. Eu gostei muito. Ok, obrigado, Michael. E no dia 30 de junho, salve essa data aí, porque eu já acertei com a professora Adriana Lataro, que é uma das coordenadoras e que está aqui presente, que são da Gerência de Ensino e Pesquisa, e nós vamos ver depois, Michael, como é que nós podemos trazer agora uma palestra sua, mostrando os benefícios dessa atuação aí, mesmo que seja em Sacramento, Califórnia, mas você também já andou em outros estados, já teve experiência também em outros países, e nós vamos querer te ouvir no dia 30 de junho, se for possível. Claro, se não for possível, a gente vê outra data, mas queremos lhe ouvir para ouvir a sua experiência também. Maico, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. E não sei se tem mais perguntas. Não tem. Então, gente, agradecer. Eu estou vendo as professoras aqui, a professora Alcina Vinhais, professor Paulo Sobrinho, Eduardo. Eu agradeço a presença do professor Antônio Alberto. Quer fazer? Pois não. O nefrologista e o angiologista, para quem trabalha com diabetologia, são as últimas pessoas que a gente pode pedir uma ajuda. Que para mim, como endocrinologista velhíssima, né? E com a vivência muito grande, então eu não soube educar meu paciente, eu não soube fazer com que o meu paciente aceitasse a condição de estar diabético, seguir os controles, usar, no caso, os sapatos adequados, não é? Mudar a medicação de acordo com as novas tecnologias, fazer monitorização. Então, se você não educa o paciente, a família do paciente, o paciente vai chegar a isso, que essas aulas de Cícero são terríveis, né? É a mesma coisa, mandar um paciente para o nefrologista, eu digo sempre que o nefrologista morra de fome com a nefropatia diabética, não estou dizendo com outra situação. É a mesma coisa, o paciente pode ter outra coisa, mas a angiopatia periférica do diabético, eu acho para mim uma vergonha. Até hoje eu estou no ambulatório, é uma vergonha. O residente de endócrino, quando chega, no primeiro dia logo, eles ganham monofilamento, que é uma linha de pesca. Eu aprendi isso com meu mestre Cicinho aí. Então, eu tenho monofilamento dentro da gaveta, vou cortando, vou dando para eles. Foi ele que me ensinou com a linha de pesca, que é o monofilamento que a gente tem. Boto num frasquinho e dou para os residentes. E quando eu dava aula com acadêmico, vamos deitar o paciente e ver o pé. Aquela vivência de a gente ver em várias fotos, o paciente é examinado de sapato e de meia. O diabético. Eu só quero deixar essa mensagem. Então, educação e saúde para todos. E especialmente, o que eu digo, para mim é uma vergonha eu mandar um paciente para o nefrologista e para o angiologista, não, eu amo ele. Obrigada. Obrigado. Pois bem, mais alguma pergunta? Doutor Cícero? Não. Oi. É Giovana. Me escuta? Escuto bem, pode falar. Não, eu estou vendo aqui que a Lília do CEPRED está aqui assistindo, fisioterapeuta,
E tudo bem, eu acho assim, cada vez que eu assisto uma palestra sua, eu fico realmente assim mais convicta de que tenho que estar seguindo nesse caminho, é do mestrado e agora no doutorado, mas assim, é uma tristeza muito grande a gente ver que ainda no Estado não se dá uma prioridade com relação às palmilhas, aos sapatos. Então, assim, nós temos na UNEB um grupo de extensão, que é, para mim, um grupo de extensão de diabetes, que a gente atende, né, a pessoas com diabetes, com amputação ou sem amputação, e detectamos o problema, fazemos o score de comprometimento neuropático, usamos o monofilamento de 10 gramas, usamos o score de sintomas neuropáticos, ou seja, temos uma ficha de avaliação super extensa, mas a gente vê que o paciente está evoluindo para uma hiperpressão, e cadê o sapato? Né? Cadê a palmilha? Então, não adianta, a gente termina morrendo na praia, porque eles não conseguem, ou quando, até aqueles que amputaram, doutor Cícero, eu tenho uns 3 agora que foram submetidos à amputação transtibial e com o membro residual ferido por causa do encaixe mal feito, não adequado no coto, né, que a gente chama de membro residual, enfim. Então, é uma tristeza muito grande. E as probabilidades de reamputações em pouquíssimo tempo, e bilateral, enfim. Então, eu acho que Lília sofre isso aí lá no CEPRED, no sentido de ver a dificuldade, e o senhor também, né? Então, é triste ver a situação, mas eu queria só fazer esse comentário. Encerro minha fala. Obrigado, Giovana. Giovana, repito, é uma fisioterapeuta interessada, ela fez uma tese de mestrado só sobre taxas de amputação com a nossa professora Inês Lessa, e eu me lembro do impacto que causou esse trabalho, e ela continua militando na área. O que ela fala é uma pura verdade. Nós temos hoje muita dificuldade para a questão dos palmilhas e dos calçados especiais. Mas, assim, eu não queria que vocês saíssem daqui vendo as luzes apagadas de uma árvore de Natal. Eu acho que a gente deve ver as luzes que estão acesas. E a proposta aqui não é a gente concentrar, a despeito de toda essa importância que a gente está dando, de valorizar o que nós podemos fazer e não o que nós não podemos fazer. Mas ela quer fazer uma pergunta também. Bom dia, gente. Não é uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas sim um comentário, porque assim, eu sou do curso de enfermagem e a gente passou recentemente a fazer o exame do pé diabético, né? E a gente bate muito na escola sobre essa educação em saúde. E foi um ponto importante que você trouxe, a questão da prevenção, que a gente tem nas UBSs, né? Essa questão da prevenção da diabetes, do tratamento de hipertensão na unidade básica de saúde, e a gente não tem esse reforço da saúde pública, né, dessa questão de prevenção. Você vai chegar a levar um paciente para um hospital de alta complexibilidade, para chegar a essa amputação, para você poder fazer essa educação de saúde, fazer essa prevenção, sendo que é nas unidades básicas que a gente pega esse diabetes, você vai lá, ele vai lá pegar sua insulina, é uma coisa que você pode estar, sabe, fazendo essa educação em saúde. Então, essa questão da prevenção, para mim, foi o máximo da prestação. Muito obrigada. Obrigado. E a equipe de enfermagem tem um papel preponderante nessa questão que a professora Alcina falou da educação e da prevenção, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu estou muito colado com o pessoal de lá. Mas, gente, nós já estouramos o tempo, eu ficaria aqui com vocês até de noite, mas a professora Adriana tem um compromisso com o horário. Aparecida, eu gostaria de agradecer não só a presença de vocês, como agradecer o apoio do audiovisual, o apoio do NUTS, meu moderador técnico Samuel, que está lá no NUTS, em combinação, e mais uma vez agradecer a participação de Giovana, de Graça Velanes, e do amigo Maico, que já se tornou um amigo fraterno e um colaborador e batalhador também. E gostaria só de encerrar dizendo a vocês o seguinte: diferente do coronavírus, que tem os endereços preferenciais, assim como chikungunya, dengue e outros, o pé diabético ele tem um endereço mais preferencial. Você pode ter Covid na Graça, no Itaigara ou nos bairros periféricos, mas seguramente você não vai ver taxa de amputação maior nos redutos que as pessoas estão com maior poder aquisitivo. O
o pé diabético ele está mais na pessoa pobre. E as pessoas são tão conformadas, às vezes, quando a gente indica uma amputação, porque eles sabem que o tio teve amputação também, que o pai também teve amputação. Então, mais do que uma aula, mais do que uma ideia, mais do que uma sensibilização, é o compromisso. Eu acho que nós temos esse compromisso com o ser humano. Por isso que eu gostaria muito da ajuda de vocês para que aqui dentro do Hospital das Clínicas nós pudéssemos criar um movimento para cuidar da pessoa com diabetes e ter o compromisso de examinar todos esses pés e categorizá-los para a gente saber quem está em risco e quem não está. Estamos, eu e Adriana Latado, professor no departamento, nós temos o NEPED, os professores que estão presentes aqui manifestam de forma clara esse apoio. Então, esperamos contar com vocês para reduzir essa taxa de amputação. Muito obrigado.